ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Meus queridos e minhas queridas ouvintes, sejam todos bem-vindos à cadeia cearense da saúde, comando Rádio Assunção AM 620 e mais de uma dezena de emissoras em todo o Ceará. Meus amigos, a sífilis e o HPV são doenças infecto-contagiosas sexualmente transmissíveis, todo mundo sabe. A sífilis, depois de ter diminuído drasticamente desde a ampla disponibilidade do tratamento, isso por volta da década de 1940, apresenta em muitos países taxas crescentes. Isso agora, depois da virada do milênio, nós vamos discutir isso. Para o HPV, a novidade do nosso país é a disponibilidade da vacinação para jovens do sexo feminino, que foi introduzido no calendário vacinal a partir deste ano 2014. Mas o que é sífilis? Por que os casos de sífilis apresentam crescimento? A vacinação contra o HPV e o tratamento, como anda na nossa cidade ou no nosso estado? A sífilis e o HPV, uma visão atual, o tema de hoje do Saúde em Dia. Saúde em Dia, entrevista. Hoje vamos entrevistar o Dr. Eugênio Santana Franco, ele que é coordenador da enfermagem do Centro Universitário Unicristos, ele que é formado pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em patologia, mestre em saúde pública e doutor em enfermagem clínico-cirúrgica pela UFC. Dr. Eugênio Franco tem pós-doutorado em desenvolvimento de tecnologias para a saúde e em metodologias de ensino em saúde pela Universidade de Aveiro, em Portugal. É também professor adjunto desta mesma universidade e nós vamos conversar aqui a respeito dessas duas importantes doenças. O ouvinte pode participar, como sempre, encaminhando perguntas pelo telefone, encaminhando perguntas pelo Facebook, facebook.com/Arruda Bastos, ou pelo Twitter, twitter.com/Arruda Bastos. Doutor Eugênio, obrigado aqui pela presença. Nós vamos discutir duas doenças importantes e que estão muito discutidas na atualidade. Obrigado, o senhor podia já me tirar uma dúvida, por que a sífilis tem aumentado nos últimos anos, e eu vi inclusive um trabalho comprovando isso, quando também na Secretaria da Saúde tivemos essa confirmação. Obrigado pela presença. Muito obrigado e muito obrigado pelo convite. Bom, inicialmente a sífilis tem aumentado porque nos últimos anos não tem se investido muito em outras doenças sexualmente transmissíveis que não seja a AIDS. A AIDS ficou no panorama nacional, chamou muita atenção, e as outras doenças sexualmente transmissíveis, que inclusive favorecem a aquisição também do HIV, foram esquecidas, né? Essa é uma das causas. Outras causas que se pode citar é que a sífilis, apesar de ser uma doença facilmente tratável, está tratado com penicilina, G-benzatina, a famosa benzetacil, deixou de ser tratada porque as pessoas passaram a acreditar que a penicilina iria dar uma reação alérgica, e isso foi abandonado o tratamento das unidades básicas de saúde. Então as pessoas começaram a ter que procurar os hospitais para tomar uma medicação simples que podiam estar tomando no seu postinho de saúde.
isso tudo dificulta e o tratamento ficou mais difícil. Bom, isso também é a causa, né, do crescimento da sífilis neonatal, né? Isso, Fortaleza, o senhor tem um dado do crescimento muito importante dos casos em Fortaleza no ano de 2013, né? O senhor podia citar esse dado? Posso, sim. No ano de 2013 nós tivemos mais de 560 casos de sífilis congênita. Isso é um número extremamente alto, haja vista que o Brasil fazia parte de um protocolo que previa a erradicação da sífilis até o ano 2000. Ou seja, nós estamos com um atraso significativo nesse processo. Então, no lugar de ter essa erradicação, nós estamos sentindo exatamente um crescimento, o recrudescimento dos casos. O senhor citou realmente aí a penicilina. Eu lembro quando comecei a minha faculdade, em 1974, olha aí, já tem um bocado de tempo, quando concluí meu curso de medicina em 79, são 35 anos, o tratamento era esse mesmo, né? Era benzetacil, e existia toda essa discussão com relação às reações anafiláticas, mas as pessoas cumpriam aquele protocolo, né? Com o passar do tempo isso foi realmente afrouxando, e aí daí esse grande número de casos. O pré-natal também tem influência, né, doutor Eugênio? Tem sim. O pré-natal é o lugar, é o momento mais importante para se prevenir a sífilis congênita. O problema é que a nossa assistência pré-natal tem pecado em diversos momentos, né? Isso pela formação, que às vezes não tem sido adequada, pelo tipo de abordagem que não tem sido adequado, e porque as pessoas precisam ter o maior conhecimento sobre a questão da sexualidade e as doenças sexualmente transmissíveis. A sífilis você pode pegar a qualquer momento da gestação. No último dia da gestação, por exemplo, não é? As pessoas continuam tendo relação sexual. E é preconizado que se faça a testagem para a sífilis nos 3 trimestres da gravidez. Então, qualquer falha nesse momento, nessa abordagem, você pode ter uma sífilis congênita. Bom, eu quero agradecer aqui o reitor da Unicristo, Dr. José Lima de Carvalho Rocha, pela audiência, como também nossos amigos professores, né? O professor Ribeiro, o professor Miguel Furtado Leitão, o professor Grijalva Costa, eles que escutam o nosso programa todos os dias. Como sempre aqui com o jornalista Ronald Machado, para participar desse nosso bate-papo, vamos aqui, doutor Ronald, uma entrevista com o doutor Eugênio Franco. Doutor Eugênio, tudo bem? Tudo bem. Doutor Eugênio, a benzetacil saiu de moda. O que aconteceu com a pobre da benzetacil? Não, a benzetacil não saiu de moda. Inclusive, de todos os antibióticos que se utiliza, ele é extraordinariamente importante porque nunca foi registrado nenhum caso de resistência da sífilis, do treponema, à penicilina. Então ele continua sendo um medicamento atual, é a primeira droga de escolha para o tratamento dessa doença e, muito provavelmente, a mais barata de todas. Só para essa doença? Não, para outras doenças, mas para essa especificamente ela é a melhor. O que acontece é que você perdeu o hábito de tratar as pessoas precocemente e no momento adequado com a penicilina. O que é que o senhor chama hábito? Bom, a sífilis ela é uma doença sistêmica desde o começo e ela tem uma característica interessante. Quando você faz o tratamento com a penicilina, a 30% ou a 70% das pessoas, 30% ou a 70% das pessoas aparecem com a reação exantemática, com as manchas na pele, que muita gente confunde com alergia. Na verdade, é uma reação, né, do organismo, uma reação imunológica, à morte daquele agente que está causando a doença. Isso não é alergia. Então as pessoas já chegam no hospital dizendo, olha, eu tive alergia à penicilina. E as pessoas acreditam nisso, passaram a acreditar que tem alergia à penicilina e deixam de utilizar com medo que o paciente tenha um choque anafilático, vai ter um problema por causa da medicação. Viu, Ronald? Também devido notícias. E olha, você foi tomar uma benzetacil, morreu na farmácia. Você foi tomar uma benzetacil, morreu no hospital. Exatamente. E muitas das vezes, a grande maioria das vezes, isso não é verdade. Se nós formos fazer um levantamento do número de pessoas, né, que vieram a óbito por tomar benzetacil, esse número é muito pequeno. Eu lembro também, quando secretário,
que até para diminuir e facilitar o uso do benzetacil, que nós distribuímos para todas as unidades de saúde do Estado. Kits, não foi? Kits, Eu lembro. Kits, né, com ressuscitação, para intubação, kits anti-alergia que o benzetacil pudesse causar. Exatamente. Doutor, só para completar a minha solicitação de informação, é com relação a um vírus chamado altamente resistente. Para conter essa infecção grave que está acontecendo, está chegando no mundo inteiro, inclusive, não tem vacina para isso? Quer dizer, na área principalmente sexual? O senhor podia, doutor Eugênio, explicar um pouquinho a sífilis, né? Sífilis é uma doença bacteriana, né? O senhor podia dar um exemplo, daqui a pouco vamos falar do HPV, que aí já é vírus, coisa, né? Exatamente. Mas, de repente, resumir aqui, responder no rondo e explicar para os nossos ouvintes o que é realmente a sífilis. Pronto, a sífilis é uma doença sexualmente transmissível, pode ser passada também via transplacentária, passa da mãe para o feto durante a gravidez, e o bebê também nasce com a sífilis, né? Ela pode ser pega através da relação sexual e também de lesões que são ricamente povoadas, vamos dizer assim, com o agente causador da doença. É uma doença de fácil tratamento, fácil diagnóstico e de fácil abordagem. Ela é mais complicada na sífilis congênita, porque a maioria das crianças que nascem com essa doença tem o resultado dos exames negativos. Então é preciso um acompanhamento, repetir com 3 meses, com 6 meses, 18 meses, para ter certeza de que aquela criança está doente. Mas é uma doença conhecida desde a história da humanidade e muito presente no nosso meio. Que não tem vacina, né? Não tem vacina para isso. Bom, vamos introduzir logo o HPV, que o nosso tempo é curtinho, senão nós vamos deixar o HPV para lá, né? O HPV sim tem vacina, né? Bom. O HPV sim tem vacina. Então eu queria que o senhor falasse dessa campanha de vacinação para o HPV, né? Para o grupo que o governo colocou como prioritário, por ter entrado no calendário realmente, no Programa Nacional de Imunização, e a dificuldade que as pessoas têm, interessante, facilidade para vacinar e para tratar. Pois é, isso é muito interessante. Bom, a partir desse ano, o Programa Nacional de Imunização está disponibilizando a vacina contra o HPV para mulheres, crianças, né, na faixa de 11 a 13 anos, ainda não estou fazendo os meninos nessa faixa etária. Isso é muito importante, é a vacina que protege contra os 2 principais causadores do câncer do colo uterino, o subtipo 16 e 18, e 2 subtipos que causam as verrugas genitais, né, que são 6 e o subtipo 11 também. Bom, isso traz uma perspectiva de futuro muito boa para a redução do câncer do colo uterino nas mulheres. É uma das formas de manifestação do vírus HPV. Né? Então, para o futuro, tem cura. E até o câncer do colo uterino, se detectado precocemente, ele é 100% tratável e curável. As formas avançadas, onde se perdeu muito tempo, não se conseguiu identificar precocemente, é que infelizmente o prognóstico não é bom. Mas as formas iniciais são todas tratáveis e curáveis. Né? Bom, mas só continuando. Então, nós temos agora para médio e longo prazo essa perspectiva muito boa da redução pela imunização, mas atualmente foi esquecido, de certa forma, que nós temos milhares e milhares de pessoas, homens e mulheres infectados com o vírus, com manifestações clínicas e que precisam ser tratados. Nós não temos hoje, na cidade, no estado, um aparato, né, de unidade de saúde preparado para fazer esse atendimento. Doutor Eugênio, eu sei que na faculdade, lá no Centro Universitário Unicristos, existe um trabalho a respeito disso. Eu podia falar desse projeto Viver Sem HPV? Pronto, esse é um trabalho muito interessante que a Unicristos tem desenvolvido em apoio à Secretaria Executiva Regional 2, a essa área da cidade, para poder fazermos o tratamento daqueles pacientes que apresentam verrugas genitais e que são encaminhados pelas unidades de saúde dessa regional. A outra vantagem é que nós também vamos servir como centro de treinamento e preparação para os profissionais dessa regional, as unidades de saúde dessa regional, para que eles possam multiplicar isso em outras unidades de saúde, exatamente, para homens e para mulheres, e atender nas suas unidades. Eu lembro também, eu sempre falo do meu período de secretário, porque no Instituto de Prevenção do Câncer,
do estado do Ceará, nós tínhamos toda uma preocupação com relação a isso que o senhor falou, gente, não é verdade. Nós precisamos que outros serviços, né, que outras universidades, que outros cursos criem também, né, possibilidade das pessoas terem acesso. Eu não quero parabenizar aqui a Unicristo por essa iniciativa. Mas também eu queria colocar aqui, o senhor foi o primeiro pesquisador a descrever uma técnica chamada cervicografia digital para a detecção precoce de lesões precursoras do câncer de colo uterino. Explique direitinho esse trabalho que o senhor desenvolveu. Esse trabalho nós iniciamos a partir da observação de que muitas pacientes apresentavam efetivamente lesão durante o exame, mas que na citologia, no exame de Papa Nicolau, apresentavam resultado inocente. Então nós começamos a pesquisar algumas técnicas e descobrimos a cervicografia digital como um exame adequado que se pudesse fazer isso. O exame é uma fotografia digital ampliada, onde você consegue visualizar a lesão até 2 metros por 2 metros, e aí nós conseguimos localizar a lesão muito antes de outros exames, né? Então, eu tive a oportunidade de ser o primeiro pesquisador a descrever a técnica e publicar isso, e também a criar os critérios de positividade para essa técnica, que são aqueles critérios que dizem, olha, as mulheres ou as pessoas que têm essas determinadas características precisam ser biopsiadas e tratadas, mesmo que o exame citológico dê negativo. Isso é uma vantagem enorme, porque você comparar 2 doenças que nós estamos tratando hoje aqui, sífilis, facilmente você detecta, né? Faz um exame de laboratório, escolhe a história do paciente, e muitas das vezes realmente a pessoa tem o HPV e o exame é falso negativo, né? Exatamente. Isso é muito comum. Ronaldo, você tem outra pergunta? Tenho. Doutor, nós estamos sediando agora o mundo inteiro aqui no Brasil, Copa do Mundo. Então, eu pergunto, quais são as prevenções que devem ser tomadas para mulheres e para homens, inclusive os mais idosos, até acima de 50 anos, vamos dizer assim, que também estão adquirindo algum tipo de doença sexual? Pergunto, existe algum tipo de proteção, sem falar em camisinha e tal, ou só a camisinha ainda que persiste? E eu vou aproveitar, doutor Eugênio, eu ia deixar para o final, mas o jornalista Ronald já perguntou, quais as recomendações que o senhor daria para o nosso ouvinte, não só para a Copa o Ronald tem razão, nós vamos ter aqui quantas pessoas, né, de várias regiões do mundo, mas quais as recomendações, de uma forma geral, para prevenir realmente a sífilis, prevenir o HPV e outras doenças AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis? Quais as recomendações que o senhor podia passar para o nosso ouvinte? Bom, nós temos que pensar na prevenção de 2 formas. Primeiro, na educação, que deve começar muito cedo, né? Então, a educação em saúde sexual e reprodutiva, na prevenção das doenças sexualmente preveníveis, sexualmente transmissíveis, ela deve começar antes até da adolescência, para que o adolescente já não se inicie com o hábito de não usar o preservativo. Então, por exemplo, as crianças que estão sendo vacinadas hoje, de 11, 12 e 13 anos, se está fazendo isso muito bem. Mas acompanhando a vacinação, tem que ter a educação para prevenir as outras DSTs. Então, educação, a conversa franca é importante. Reduzir o número de parceiros, usar o preservativo, não associar os momentos de diversão a droga e álcool, não é? Porque sob o efeito de droga e álcool você perde a capacidade de decidir, de reconhecer o risco, e aí é muito mais fácil se expor a uma doença sexualmente transmissível. Bom, eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos colegas Fernando Maia, Louro Maia e Tino Holanda, que tem um grande programa que começa às 13 horas, o Carlos Silva, que tem outro programa de grande audiência que começa meio-dia e termina meio-dia e 30, o nosso companheiro, amigo Oliveira Filho, que tem um programa aqui aos domingos, né? Começa às 5 e vai até 6 da manhã, o Mendonça Filho, a Sônia Sena aqui do departamento comercial, o Zé Carlos e os motoristas aqui, o Zé Pazinha, o Maia e o meu motorista, o seu Tarcísio e a sua esposa Josi, todos que escutam o nosso programa. E ao Moés Loyola, nosso grande ex-deputado, grande prefeito de Campos Sales, tem um grande programa, inclusive, de grande audiência, parece que foi ontem, e o nosso programa também passa de 4 às 4h30 da manhã. E domingo tem o programa do Ronald Machado, que é o Dimensão Total, que começa às 10
e vai até o meio-dia. Mas, doutor Eugênio, nós vamos ter um tempinho aqui. Eu queria que o senhor falasse de uma outra parte, uma outra faceta da sua vida. O senhor, recentemente, conquistou uma medalha de bronze no 8º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco. Eu queria que o senhor explicasse. Isso foi um campeonato realizado, um campeonato brasileiro que se realizou no Rio de Janeiro. O senhor podia falar um pouquinho dessa sua faceta de esportista? Isso é uma coisa, um prazer, uma coisa muito interessante. Eu comecei no tiro com arco há uns 4 anos, quando estava fazendo um pós-doutorado fora, em Portugal. Me apaixonei pelo esporte, é um esporte olímpico. Depois de algum tempo, eu tive um problema de saúde, né, uma espondilite anquilosante, e ainda assim o esporte continuou me fascinando e eu saí da modalidade olímpica para a modalidade paralímpica, né, com o objetivo de fomentar no nosso estado esse esporte e fazer um trabalho social onde a gente pudesse fazer a inclusão de pessoas com deficiência, jovens, no mundo do esporte olímpico. Trabalhei durante muitos anos no Hospital Infantil Albert Sabin e lá tive a oportunidade de conviver, tive o prazer, a felicidade de conviver com muitas crianças amputadas e com deficiências e que não tinham essa perspectiva de vida. Então, é um prazer atirar, né, fazer o esporte olímpico, é um prazer representar o Estado e é um prazer criar essa possibilidade de introduzir outras pessoas no esporte. Senhor, qual o próximo campeonato que o senhor está treinando aí, que o senhor vai participar? Bom, nós temos uma programação até o final do ano para conseguir o ranqueamento, porque o nosso objetivo é participar das Olimpíadas do Rio, né? Exatamente em 2016. Esperamos poder representar bem o Estado nessa oportunidade. Sem dúvida, senhor, nós vamos ficar aqui na torcida. Mas eu li aqui no seu currículo, o senhor é coordenador da enfermagem lá do Unicris. O senhor quer falar um pouquinho da coordenação e do curso de enfermagem lá que o senhor comanda? Claro, o curso de enfermagem da Unicris é um curso extremamente moderno, onde se tem todas as condições técnicas, excelentes professores, e se utiliza metodologias de ensino muito modernas, né? Então hoje nós estamos trabalhando com o TBL, que é a aprendizagem por time, né, por equipe. Nós estamos tendo metodologias ativas, nós temos recursos tecnológicos como lousa digital e todo equipamento laboratorial para formar um grande profissional. Além do mais, a questão humanística, que nós valorizamos muito, e as questões voltadas para atendimento na saúde pública e as especialidades, digamos, da área hospitalar também. Bom, agradecendo a audiência aqui dos doutores Bruno Ribeiro, Jader Carvalho, Fátima Dourado, Carinho Bastos, o doutor Edilson Melo, a doutora Lívia Noronha, todos os ouvintes do nosso programa. Doutor Eugênio Franco, nós estamos aqui para concluir. Se o senhor podia falar mais um pouquinho das 2 doenças, tema principal de hoje do nosso programa, alguma coisa que o senhor deixou para o final, né? Sempre lembrando que esse programa ele é transmitido para uma cadeia de rádio, então todo o interior do estado do Ceará tem acesso ao programa, como também depois vai estar disponibilizado nas páginas, na nossa página no Facebook, para que os ouvintes também no canal do YouTube possam escutar quantas vezes queiram, inclusive compartilharem também. O nosso programa é muito compartilhado. O que é que o senhor podia deixar de mensagem final agora, nesses minutos de entrevista? Eu acho que a mensagem mais importante que a gente pode passar para as pessoas quando se fala em prevenção de doença sexualmente transmissível é que antes de pensar na doença, a gente tem que pensar no outro. Tem que pensar no parceiro, tem que pensar no amor, na amizade, na compreensão e na preservação das relações. Então, a confiança, o cuidado com o outro, isso é fundamental. As pessoas têm que ter mais abertura para conversar as suas necessidades, as suas dúvidas, para evitar que um ou outro parceiro, em determinado momento, possa trazer para a sua relação uma doença sexualmente transmissível. Então, nós falamos tudo, nós temos a internet, nós temos o mundo todo à disposição e precisamos também abrir esse diálogo. Bom, eu quero agradecer aqui a participação do doutor Eugênio Santana Franco. Ele vai participar
outras vezes do nosso programa, inclusive devemos firmar aí uma parceria de todas as semanas, pelo menos um dia na semana nós discutirmos assuntos ligados à saúde de uma forma geral. O programa não é só medicina, o programa também tem esse papel de orientação, de educar em saúde. Eu digo, quando aceitei o convite do nosso presidente aqui, Moisés Loyola, de fazer esse programa em janeiro desse ano, estamos para completar 100 edições, inclusive com Carnaval, com Semana Santa, ininterruptas, sem apresentações do programa, que o papel era esse. Eu sentia muita dificuldade, doutor Eugênio, quando secretário, de que os meios de comunicação também abordassem ou abrissem espaço para a educação em saúde. Tinha muita discussão, eu dei muita entrevista e aceitava as críticas, etc. Mas eu senti que faltava alguma coisa. Para você ter uma epidemia de dengue, vamos bater na forma de você combater o mosquito da dengue. Agora estamos aumentando casos de sífilis. Vamos discutir esse assunto no rádio, né? Nós trouxemos aqui a doutora Ana Vilma, que é coordenadora de imunização do Estado, com a doutora Jocicleide, que é, inclusive, também lá da Unicristo e é representante da Sociedade Brasileira de Imunizações aqui no nosso Estado. Então, nós vamos continuar mantendo essa nossa linha. Bom, obrigado pela audiência, tenha um excelente dia, continue com a nossa programação, até o nosso próximo encontro, fiquem com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil. Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde, produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia, aqui na Rádio Assunção. Agora tem melhores resultados, excelentes prazos, crédito na mão. A Unicred tem mais atendimento personalizado e mais vantagens pra você, profissional da área de saúde ou quem vai empreender. A Unicred Fortaleza agora é Unicred Ceará, a união que traz mais vantagens pra você. Coopere-se. Ligue 8540121100. A Unicred é mais você.